E aí galera, deixa queimar, tudo bom? Vou ser muito sincero com vocês. Nesse vídeo eu tava me preparando pra uma coisa diferente. Eu ia falar um pouco sobre amarmos uns aos outros, mas eu percebi, cara, enquanto eu tava arrumando o meu quarto pra gravar esse vídeo, olha que interessante. Então, Deus me falou uma coisa muito interessante a respeito de zelo. Isso é muito interessante porque, cara, a gente se zela por tanta coisa, mas por Deus tem que ser diferente. Com Deus tem muita preguiça. Com Deus eu sempre tô ocupado, tá em último lugar. Vamos falar um pouco disso hoje? Mas antes, eu acho que vocês perceberam, acho que vocês perceberam uma coisa aqui no cenário diferente. Eu não sei por que, o que isso tá fazendo aqui, né? Eu não sei, eu acho que é porque o Flamengo tá na final da Libertadores. Enfim, continuando. Eu tava arrumando meu quarto pra gravar esse vídeo. Sim, meu quarto tava bagunçado antes de eu gravar esse vídeo. E olha que interessante. Eu peguei aqui, ó, esse abajurzinho aqui, ó, pra iluminação, ó. Como é que fica legal. Ó, sem abajur fica assim. Agora com a iluminação, ó, fica assim. Deixa eu ajeitar aqui pra não perder o foco. Ó, o quarto tá escuro. Tá de noite? Não, tá de dia, ó. Aqui, ó, tá de dia. Ó, tá de dia. Dentre muita coisa. Aqui, ó, eu deixei esse lugar escuro porque para usar as iluminações. Aqui, ó, atrás meu abajur, ó, caminha arrumada. Não tava arrumada, gente. Não tava arrumada. Aqui, ó, meu computador. Coloquei, não vai dar pra ver, mas eu coloquei aqui a telinha azul, ó. Eu vou tirar a tela azul. Não tá mais azul. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês é sobre zelo. Ó, peguei uma caneca, era pra fazer parte do enquadramento, mas não tá fazendo. Vou falar um pouco a respeito de zelo com vocês. Olha que interessante, que a palavra... O que a palavra mostra a respeito de zelo? Gente, tem um certo período do Pentateuco, não só do Pentateuco, mas tem no Pentateuco a construção em Êxodo, no final de Êxodo, Moisés construindo a tenda, a verdadeira tenda da presença de Deus, Salomão construindo, dedicando a sua vida ao templo, depois vindo o segundo templo para Deus. Olha o zelo. E se você ler isso na Bíblia, essas construções são totalmente específicas, são altamente ricas em detalhes. Até mesmo a metragem, tamanho, altura de cada lacuna do templo, de que material foi feita a porta de entrada, tudo tá lá. Por quê? Zelo. Para mostrar o zelo que Salomão teve. Ele deu tudo de si por aquele templo. Para mostrar o zelo que o povo de Israel teve a respeito do templo. E olha que interessante, em Ageu, o profeta Ageu, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão dando toda a atenção de vocês da casa de vocês. Vocês estão decorando as suas panelas, enfileirando elas certinho na cozinha. Do que adianta? Por exemplo, colocando nos dias de hoje. Olha, eu sou um homem cristão e eu falo que eu sou cristão. Minha casa é completamente arrumada, é a casa dos meus sonhos. E cara, busque isso para sua vida. Busque isso para sua vida. Mas olha, a minha casa é a casa dos sonhos. Eu ralei muito para ter ela e cara, rale para ter a sua casa, para ter a sua casinha, para construir a sua família. Mas o ponto é o seguinte: eu tenho a casa dos meus sonhos, eu cuido do meu PC aqui, ó, eu jogo vários jogos, eu uso ele para produzir o conteúdo, para trabalhar, mas eu chego na igreja e não faço nada, eu sento no banco e não faço nada. Isso é um exemplo de templo, mas também a gente pode falar do templo que habita em nós, o templo do nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso aqui é pra mostrar pra vocês, ó. Caneca não deixa queimar, personalizada. Tá até com o meu nome aqui. Ó, interessante, né? O negócio tá ficando bom. Sempre foi bom. Mas enfim, continuando. Olha, a palavra vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. Ou seja, eu não tô falando só de templo em relação à igreja, em relação a congregar. Devemos sim congregar. Até porque se você não congrega, para que você vai ficar lendo as cartas paulinas? São cartas destinadas à igreja, não é mesmo? Mas olha, eu quero falar do templo do coração, mano. Você tá dedicando tanto, decorando o templo do trabalho. Vamos fazer o seguinte, ó. Coloque aqui, ó, vários templos
vários templos na sua vida. Bota uns 3 templos de exemplo, ó. O trabalho, o templo do trabalho, o templo da sua vida amorosa, seu relacionamento com a sua namorada, esposa, namorado, marido, enfim. E o templo de Deus, que você dedica o seu tempo para Deus. Esses são os 3 templos que eu quero usar de exemplo, tá? São 3 templos muito necessários para você ter. Nós precisamos trabalhar, até porque foi um castigo divino que Deus deu a Adão, depois de Adão ter consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a Eva também, né? Então nós precisamos trabalhar. Olha, o relacionamento é muito importante. Se você se relaciona, é importante, não é verdade? Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu sugiro que vocês dediquem toda a sua vida a Deus, mas se vocês não conseguem aguentar, bem, é só uma sugestão. Então, poxa, tenha um bom relacionamento. Salomão vai dizer, num dos provérbios dele, ele vai dizer, olha, a mulher sabe edificar. Ou seja, o relacionamento é muito importante também. Mas mais importante do que tudo isso é o relacionamento com Deus. Tem um relacionamento amoroso e um relacionamento com Deus. Agora, vamos lá. Eu estou dedicando todo o meu tempo pro templo do trabalho. Cara, tá um templo super arrumado. Você é Salomão e o seu trabalho é Deus. É Deus. Então você dedicou um tempo bom, mano. Quem é esperto pega a metáfora que eu acabei de falar, né? Olha o spoiler. Então você tem uma esposa, mas você trabalha muito. E é cristão, mas você trabalha muito. Então o seu templo do trabalho tá maravilhoso. Mas o templo da sua esposa tá mediano e o templo que você dedica a Deus tá em ruínas. Ageu fala disso também. Muitos profetas falam disso, né? Porque o povo de Israel, ele costumava muito abandonar as obras do templo, pararem de cuidar do templo de Deus, porque não estavam dedicando mais o tempo a ele. É justamente isso que eu quero falar. Será que você está dedicando muito da sua vida a outros temas, a outros assuntos? Novamente, eu não estou falando para você parar de trabalhar, para você, poxa, parar de querer buscar uma mulher de Deus para sua vida, um homem de Deus para sua vida. Mas o ponto é o seguinte, cara, do que adianta você se matar de trabalhar, do que adianta você, poxa, ter um namoro muito maneiro, se o teu relacionamento com Deus está em ruínas. E sabe por que ele está em ruínas? Porque Deus não é mais o seu Deus. O seu Deus virou o seu trabalho. O seu Deus virou o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, sua esposa. O seu Deus virou os estudos. Não virou mais Deus porque você não está tendo mais tempo para conseguir manter o templo de Deus em pé. E olha, imagina o trabalho que é para construir um templo. É o mesmo trabalho que você vai ter para manter ele de pé. Gente, requer trabalho, requer sacrifício. Se você não entender isso, as coisas não vão dar certo. Simples assim. A palavra de Deus vai dizer uma coisa, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, calma. Calma. Aí, essa palavra aqui são para os ansiosos. Calma. Cara, você tem um Deus todo-poderoso que te protege, mano. Você tem a noção que o Criador do mundo, o Criador do universo, cara, tá à sua disposição, mano. Ele tá aí contigo. Você crê nisso? Que Deus tá aí contigo, falando contigo nesse exato momento, cara? Tu tem noção disso, que o Criador, o cara que é o centro de tudo, colocou você no centro dele? Tu tem noção disso? Tu tem noção que o cara que criou o mundo entregou o seu único filho pra morrer em seu lugar? E por que você tá ansioso? É isso que me pega. É isso que me deixa abismado, cara. Por que você está ansioso? Dedique o seu templo a Deus. Dedique-se ao templo de Deus. Cara, eu não tô falando só de serviço. Eu tô falando da tua vida, mano. Cara, sabia que só cerca de 16% das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia leem a Bíblia diariamente? Cara, você faz parte dos 16% ou você faz parte do resto? Que são os 44%, o resto. 44% é brincadeira, né? Que são os 94%. Cara, preste atenção. O mundo está se tornando algo bizarro. Está se tornando algo bizarro. Olha isso, 16% de pessoas que se dizem cristãs lêem a Bíblia todo dia. Tem gente aí que acha que ler a Bíblia todo dia é religiosidade. Mas é relacionamento. Cara, essa é a mensagem para você que quer se relacionar com Deus. Que você acha que, poxa, Deus não fala comigo. Por que será, mano? Dedica o seu tempo ao templo de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. E agora finalmente eu posso abrir minha persiana, porque tá de dia.
Porque, gente, ninguém merece, né? A luzinha do sol nesse tempo nublado é bom, né? Então essa é a mensagem que eu tenho pra você, meu irmão. Cara, dedique o seu tempo ao templo de Deus. Tamo junto.